O ótimo volante Zé Ricardo tem contrato muito curto com o Goiás. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes sobre esse jogador que chegou apenas como uma aposta, mas nesse momento é um titular absoluto do técnico Guto Ferreira. Até quando vai ser o vínculo e também essa possibilidade de prorrogação aqui no Verdão. Além disso, no nosso vídeo de hoje quero falar sobre uma informação também importante em relação ao Kevin Quevedo. Lembra dele? Aquele atacante peruano que jogou rapidamente, no Goiás em 2019. Tem um novo clube para a sua sequência do ano, quanto que o Goiás investiu na contratação do jogador que não funcionou há 3 temporadas atrás, o seu salário naquele momento, atualmente o seu clube e se o Goiás tem ou não um percentual futuro sobre o atleta. E também sobre um volante, um segundo jogador no meio de campo que foi procurado pela direção do Verdão no ano passado e pode ficar livre no mercado nessa metade do ano, que é o Luiz Oyama. Ótimo jogador, já jogou muita bola não só no Botafogo, mas também com a camisa do Mirassol, está atualmente na Bélgica. Os seus números e também o que houve nessa procura do Verdão na última temporada, será que poderia ser uma boa alternativa também para a Série A do Campeonato Brasileiro? Quero conversar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Por falar em vídeos, hoje mais cedo eu gravei um sobre o Danilo Santa Cruz, vou deixar ele na tela final sobre essa possibilidade do seu retorno aqui no Verdão. Outro recado que eu quero passar para vocês é do Brasil Lava Rápido, nosso parceiro aqui do canal, para você dar aquela ducha rápida aí no seu veículo nesse comecinho de semana por apenas R$11. São 5 unidades espalhadas aí por Goiânia e também em Aparecida, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde. Você encontra também o Brasil Lava Rápido no Jardim América e também no setor Leste Vila Nova. Nosso parceiro você pode encontrar eles também pelo WhatsApp, o 62992422910 e o link do Instagram também aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Além dessa limpeza rápida de R$11, você também encontra serviços mais personalizados, como por exemplo um polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado, bancos em geral, você encontra lá com o nosso parceiro, o Brasil Lava Rápido, aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um peruano ex-Goiás que tem um novo clube, inclusive começando muito bem na atual liga peruana, que é o Kevin Quevedo. Lembra dele? Atualmente com 26 anos de idade, chegou aqui no Verdão para fazer talvez uma função como um segundo atacante, um ponto esquerda, mas de fato não agregou muito assim, tanto é que a gente só viu o Quevedo 2 vezes, na temporada de 2020 com a camisa do Verdão. Eu, inclusive até tirou uma foto com o Quevedo lá na T63, ainda naquele ano ali de 2020 para o comecinho de 2021, aquela temporada toda bagunçada. A gente tinha sim uma grande expectativa no atacante peruano, que acabou não funcionando. As únicas partidas dele foi no jogo contra o Vila Nova, a sua estreia lá no dia 1º de março de 2020, aquele empate por 0-0, participou de 35 minutos e também na Série A do Campeonato Brasileiro, um jogo contra o Corinthians no dia 2 de setembro, jogou mais 31 minutos naquela partida. Ficou no banco de reservas na primeira rodada do segundo turno, do Campeonato Brasileiro daquele ano, já no início do mês de novembro, e encerrou o seu contrato com o Verdão com um pagamento de aproximadamente R$200 mil mensais. Para explicar um pouco melhor sobre essa história do Quevedo, ele que naquela ocasião tinha apenas 22 anos de idade. Ficou livre do Alianza Lima, onde havia feito uma baita temporada, inclusive até convocado para a seleção peruana do campeonato do Pan-Americano, no ano anterior, alguns anos antes, no Campeonato Sul-Americano Sub-20, em 2017. Então já era um jogador com um grande potencial. Havia marcado 17 gols, além de 5 assistências na temporada de 2019 com o tradicional Alianza Lima. Era assim uma contratação que fazia sentido, entretanto dentro de campo acabou não rendendo. Pelo menos o Goiás fez o pagamento de todas as suas dívidas, até mesmo como ele saiu antes do seu contrato, não teve, por exemplo, como no caso do Daniel Bessa, o Queco Vidalba, jogadores que tiveram que levar o Goiás na justiça para receber os seus valores. O Quevedo, uma situação um pouco mais tranquila, mas as informações que eu tive naquela época era de mais ou menos o seu salário fixado em dólar, e aí veio aquela paralisação, a pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, o boom do dólar, o Goiás pagando aproximadamente R$200 mil mensais no Quevedo. Eu faria sim esse investimento, muito porque o Goiás naquele momento tinha uma condição um pouquinho melhor, ia para o seu segundo ano de Série A, e o Quevedo era um jogador que poderia ser contratado tranquilamente por qualquer outra equipe do Brasil por 8, 10 milhões de reais, seria assim uma quantia justa pelo que ele havia feito nos últimos anos no Alianza Lima e também estando 100% livre no mercado, mas acabou não funcionando aqui no Verdão, apenas 2 partidas, vários problemas físicos, e atualmente defende o Deportivo Garcilaso, que assim,
O símbolo do atual time dele é a mistura do Goiás com Vila Nova. Um absurdo isso, né? O símbolo é um G igualzinho do Goiás, só que vermelho. Realmente nunca tinha visto algo nesse sentido. O último símbolo deles era diferente, mas acabou tendo essa atualização. Lá no Peru também existia, né? O Real Garcilaso, essa equipe de várias edições de Libertadores, atualmente virou o Cusco FC. Então esse clube atualmente do Quevedo, o Deportivo Garcilaso, também da cidade de Cusco, mas é uma outra equipe também bem antiga, com esse símbolo entre Goiás e Vila Nova, né? É realmente um absurdo. Um G igualzinho do Verdão com as cores em vermelho. Quero saber a sua opinião sobre o Quevedo. Depois disso ele passou no Melgar, onde ele fez ali 18 partidas, 3 gols. Na temporada também mais 37 jogos, 4 bolas na rede e outras 5 assistências. Pelo menos o Goiás já não deve mais nada para o ataque. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que chegou apenas para compor seu elenco, uma aposta, um cara que, quem sabe, poderia vingar e olha, até o momento vem jogando muita bola. Que é o volante Zé Ricardo, jogador de apenas 24 anos de idade, soma até aqui 12 partidas entre Campeonato Goiano e também na Copa do Brasil, sendo todas elas como titular e um gol marcado lá naquela partida contra o Anápolis, na terceira rodada do Goianão. Jogador muito bom de bola, mas que assim, por ser uma aposta, o contrato dele com o Goiás obviamente não é de uma duração muito longa. Vai apenas até dezembro de 2023 e existe sim uma opção de renovação do seu contrato. Eu não consigo confirmar se é uma obrigação de, por exemplo, uma renovação automática por mais 1 ou 2 anos, caso ele atinja algumas metas, né, daqui até o final do ano. Acredito ser dentro desses fatores, mas o seu contrato de fato só vai até o final do mês de dezembro. Até mesmo porque o Goiás ele apostou em vários jogadores com essa característica. Um contrato curto, como por exemplo o zagueiro Edu, o Eduardo Churran, o Fernandinho lá na frente, né, que acabou já saindo, o Felipe Costa e o próprio Zé Ricardo. Apostas que não chegaram somando aquele valor salarial muito mais alto, como no caso do Zé Ricardo, do Felipe, o volante, do William Oliveira, etc. Então o Zé Ricardo um pouco mais barato, mas com essa renovação não sei se ainda é uma opção ou automática, caso ele atinja um determinado número de jogos. Mas, de fato, o seu contrato é sim curto aqui no Verdão. Dezembro de 2023, isso quer dizer que a partir do dia 1º de julho dessa atual temporada, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial. E se continuar assim para o Campeonato Brasileiro, a tendência é que chame bastante atenção. Vou tentar ainda ficar atento, né, a respeito dessa história, procurar os detalhes sobre essa sua questão contratual, se existe sim uma opção ou não. O fato é que, como eu disse para vocês, só tinha esse vínculo e no ano passado, com a camisa do Tombense, acabou encerrando o seu contrato, ficando livre no mercado, né? E aí sim, firmando esse seu novo vínculo com o Verdão até o finalzinho do ano. Até aqui nesses seus 12 jogos, ele levou 6 cartões amarelos. Acho o principal ponto que ele deve melhorar daqui até o início do Campeonato Brasileiro e alguns até bestas, né, por reclamação. Acho que é algo que não precisa, não tem essa necessidade, é muito bom jogador e uma outra falta normal de jogo é extremamente natural, principalmente para essa função de, às vezes intercala, né, juntamente com o Felipe, um primeiro ou segundo volante, mas melhorando essa questão de cartões amarelos, né, tentar levar o menos possível, principalmente no primeiro tempo. Se já terminar o primeiro tempo amarelado é algo muito negativo. Até o início do Brasileirão, acredito já estar bem melhor nessa questão. E também, por que não, aparecer lá na frente, né, buscando, por exemplo, finalizações. Marcou o seu gol lá no comecinho do Campeonato Goiano, mas nas últimas partidas vem ficando um pouco mais contido. Acho que pode ser um bom elemento surpresa, essa variação dentro do meio de campo do técnico Guto Ferreira. Ele já fez várias funções, né? Um primeiro volante, um segundo, até mesmo no jogo contra o Vila Nova, aquele que o Ian Souto foi expulso, ele meio que fez uma função quase que como um lateral direito, e até que conseguiu sair bem dentro dos seus duelos 1 contra 1. Quero saber também a sua opinião sobre esse excelente jogador, essa aposta fenomenal da direção do Goiás, que assim, é só o Campeonato Goiano, tem a Copa do Brasil, mas vem desempenhando um nível muito bom, muito satisfatório. Acredito ser um nome a ser notado na Série A do Campeonato Brasileiro. E por que não? Essa sua extensão de contrato, uma valorização salarial também, será sim muito importante para o jogador. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre um jogador que também pode fazer essa função como segundo volante e pode ficar livre no mercado na metade do ano. Estou falando sobre o Luiz Oyama, brasileiro, tem nacionalidade também japonesa, que pertence ao Botafogo, mas está emprestado ao Molenbeek, essa equipe da segunda divisão do futebol belga, que é do mesmo dono, o John Textor, né, dono do Botafogo, do Lyon, do Crystal Palace e também do Molenbeek, lá na segunda divisão do futebol belga. Um jogador que foi sim procurado
procurado pela direção do Goiás, essa informação do Jorge Nicola na temporada passada, mais ou menos ali no mês de fevereiro, março, antes do início do Campeonato Brasileiro, foi sim um nome especulado aqui no Verdão, já que vinha assim fazendo algumas partidas boas, né, no Campeonato Carioca, mas para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo com uma grande reformulação, contratações caras, inclusive nessa mesma posição do Luiz Oyama, acabou ficando livre, né, assim, sem muito espaço e repassado ao Molenbeek por empréstimo até junho dessa atual temporada. O seu contrato no Botafogo é longo, né? Vai até dezembro de 2025, essa boa aposta da direção, que já havia feito também uma boa Série B na temporada de 2021. Naquela segunda divisão foram 31 partidas, 2 gols marcados e 2 assistências. Tem apenas 26 anos de idade e é uma posição que o Goiás tem sim vários jogadores nessa questão, mas tirando os 2 titulares que eu vejo nesse momento, o Felipe e também o Zé Ricardo, o Dieguinho voltando pode ser um jogador assim, perfeito, né? Ficando com esses 3 aí na sequência do ano, de grande confiança. Mas os outros até aqui desempenhando futebol muito abaixo, né, do que a gente esperava. O Willian Oliveira, o Johnny Lucas também tentando, né, seu retorno após muito tempo sem entrar dentro de campo. Foram quase um ano, né, sem poder jogar. Tanto o Johnny Lucas quanto o Willian Oliveira não vem conseguindo desempenhar um papel assim que a gente possa ter mais confiança daqui até o final do ano. O Felipe Bastos, né, também vem sendo um jogador mais ali do banco de reservas, não acredito que vai ser, por exemplo, muito utilizado. O Nathan Melo, nas partidas que ele participou, jogou bem. Eu gostaria de ver o Nathan participando de mais jogos, mas caso a direção ainda pense, né, na contratação de um outro jogador para o meio de campo, acredito nessa volta do Luiz Oyama aqui para o futebol brasileiro, um jogador que já foi sim procurado pela direção do Goiás no ano passado, nos outros anos também, é um jogador que sempre esteve no radar aqui do Verdão, já que havia jogado muita bola em 2020, também em 2021, acho que o Goiás vacilou nessa, né? Poderia ter buscado o jogador, por exemplo, para a Série B de 2021. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre o Luiz Oyama, jogador revelado nas categorias de base do Mirassol, passou ali também na Ponte Preta, onde fez uma boa Série B em 2020 e desde 2021 desempenhando uma boa função, tanto no Campeonato Paulista, na Série B do Campeonato Brasileiro e até sim, alguns jogos bons na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Até acabei esquecendo, o Luiz Oyama, ele joga no Molenbeek, o mesmo time do Vinícius Lopes, aquele centroavante ex-Goiás, né, também está lá na segunda divisão da Bélgica. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo o link do apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, e também do nosso canal de cortes, cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!